Aula e módulo de número 12, assuntos essenciais e assuntos secundários. Esta aula é de suma importância, mas ela é muito importante para crescimento e maturidade cristã. É o apogeu, o ápice da vida de um broto. Nós somos os brotos, o renovo, um seguidor do caminho, um discípulo do renovo, um membro do corpo do Messias. Como você queira, um discípulo, um seguidor, um prosélito do Messias. Também no primeiro século, os membros desse corpo eram chamados de os santos. De forma resumida, vamos abordar quais assuntos à luz das Escrituras são realmente essenciais e quais outros assuntos são de menor relevância, sendo secundários, terciários, quaternários, enfim. O projeto EC passou por 3 fases. A primeira de embates e debates, denúncias. E isso atraiu muita gente, como numa multiplicação de pães e peixes. Mas a qualidade da safra era baixíssima. Veio uma segunda fase dos ensinadores, muitos ensinamentos e uma forma de doutrinar os irmãos que estão fora do sistema, organizando os conhecimentos. Entretanto, não foi ainda a fase que almejávamos. Teve uma safra bem melhor, uma colheita com muito mais qualidade. E chegou a terceira safra, a terceira fase, agora, recentemente, aonde o projeto entrou num caminho de amadurecimento, não mais como uma criança birrenta, mimada, não mais como um adolescente que procura um conhecimento fora do sistema, mas agora como uma pessoa já amadurecida, usando essa alegoria, comparando o projeto, os irmãos que saíram fora do sistema e que se reúnem online a uma pessoa em fase, em faixas etárias. Então, comparando a uma pessoa, essa pessoa agora chega numa terceira fase que, acredito eu, vamos ter a melhor safra até hoje. Onde nós estamos com o curso, o portal, o chat, o programa O Evangelho respondendo às pessoas, a igreja orgânica regional, a Bíblia original. Então nós estamos agora focando no que é essencial. E esse curso é justamente para isso, para amadurecer os irmãos, para organizar os conhecimentos e amadurecer os irmãos, no sentido de que eles deixem de lado definitivamente os assuntos secundários. Mas, irmão Áquil, como discernir o que é primário e o que é secundário? É por isso que estamos nessa aula. Assuntos essenciais. Em uma das aulas passadas estudamos sobre a doutrina da igreja deixada pelos emissários no Novo Testamento, bem como os mandamentos do Velho Testamento, que hoje são sintetizados à igreja em uma palavra: amor. Ou seja, tudo foi unido, e tão bem unido, tão bem comprimido e compilado, que agora nós temos uma síntese, e essa síntese é o amor. Existe um tripé do caráter cristão verdadeiro: amar ao Criador sobre todas as coisas, amar ao próximo. Quem é que é o próximo? Quem está próximo? O pai, a mãe, o filho, a filha, o esposo, a esposa, vizinhos, amigos, ou qualquer pessoa que surja em seu caminho e que precise de você. Não é enviar dólares para a África como penitência esperando perdão de pecados. Isto, sem amor, nada adiantaria, conforme diz em 1 Coríntios 13. O que diz lá? Ainda que eu doasse toda a minha fortuna, distribuísse todos os meus bens, sem amor, nada adiantaria. É possível doar tudo sem amor? Sim. O Pai conhece a intenção do coração. Lembra de Ananias e Safira? O Pai conhece a intenção do coração. Você está doando para quê? Por quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Eu coloquei em negrito como a ti mesmo, porque vem a terceira parte do tripé. O mesmo amor que temos por nós
devemos ter por nosso próximo. Aí entram pessoas que já tentaram se matar, pessoas que estão em crise, em depressão, trancadas no mundo, num quarto, numa casa, devido às circunstâncias. Ora, como que você vai cumprir o principal mandamento, que é amar o próximo, se você não ama a si mesmo? Você precisa amar-se e com esse mesmo amor equivalente a amar o próximo. Uma dificuldade enorme para quem tem temperamento narcisista, para quem se acha, para quem tem ego. Mas uma facilidade muito grande para quem tem temperamento melancólico. O melancólico, ele tem facilidade em amar o próximo, porque na verdade o pensamento dele é mais altruísta do que egoísta. Ele pensa mais no próximo do que nele mesmo. Na verdade eu diria que nem narcisista nem melancólico é bom. Não é certo eu pensar só em mim, narcisista, egoísta, e não é certo pensar só no próximo, altruísta e melancólico. O certo é pensar no próximo e em mim. É bem verdade que existem melancólicos que pensam em si também, né? Mas, tirando essas ramificações de temperamentos psicológicos, o que importa é que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Se não se ama, precisa se amar, como o Criador te ama. Se não ama o próximo, precisa amá-lo, como ama a si mesmo. Isto é Evangelho da Graça. Isto é Evangelho da Graça. Evangelho, vem de Evangelium, boas novas. A maldição do último versículo de Malaquias é destruído na cruz do Calvário com o nosso Messias. E a graça do Pai é derramada como no último versículo do Apocalipse. É bem verdade que Malaquias não era o último pergaminho, como já disse, do Velho Testamento, mas se analisarmos por esse aspecto, veremos que o último versículo do último capítulo de Malaquias fala de maldição. E o último versículo do último capítulo do Apocalipse fala de bênção, fala da graça do Evangelho. Então, essas boas novas são assuntos extremamente essenciais, primários. A graça, o caris, que significa favor imerecido, favor que não merecemos. Por quê? Não merecíamos ser salvos. Não merecíamos que ele dissesse, tetelestai, está pago a dívida de vocês. Que ele pagasse a nossa dívida. Era a nossa dívida. Uma dívida que veio do primeiro Adão. Mas o segundo Adão, que é perfeito, que é o Messias, nos redimiu. Os primeiros sacerdotes imperfeitos, o primeiro tabernáculo imperfeito, mas o segundo tabernáculo, o segundo sacerdócio é perfeito. Somos como trapo de imundícia. Ninguém de nós fala do amor se não for pelo Espírito Santo, meus irmãos. Não tem ninguém na terra que fale que ama alguém se não for pelo Espírito Santo. Não tem ninguém que anuncie o Messias, anuncie o Evangelho, se não for pelo Espírito Santo. Não tem ninguém que diga, Ele é o Salvador. Jesus, Yeshua, Yahushua, Ele é o Salvador. Ninguém, através de sua carne pecaminosa, quer buscar ao Criador. Não há um justo na terra sequer, lembra dessas passagens? Mas, onde estava o pecado abundante, a graça do Pai invadiu, abundou, encheu, transbordou e nos alcançou. A dívida que não podíamos pagar, não tínhamos como pagar, Ele, nosso Salvador, pagou por todos nós. Isto é Evangelium. Ele, inclusive, falou sobre isso em uma linda parábola. E eu vou parafrasear, trazendo para nossos dias. Um homem devia R$1 milhão. No julgamento, pelo fato do devedor ter se humilhado, chorado, se jogado aos pés do juiz, foi perdoado. E saiu dali muito feliz. Para quem devia R$1 milhão, agora não devia mais nada.
todo fardo pesado desapareceu. Trocou por um jugo suave, um fardo leve. Pouco tempo depois encontrou um homem que devia R$100 para ele já há algum tempo. Apertou o devedor, bateu nele e o ameaçou. Neste momento, alguém passando na rua viu a cena e saiu correndo contar ao juiz. O juiz mandou chamá-lo com urgência e com furor disse: eu te perdoei uma dívida de R$1 milhão e você não pode perdoar uma dívida de R$100? Pois bem, o homem foi preso e julgado como condenado perpetuamente. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Quantos cristãos messiânicos rezam o que nem sabem? Quem realmente pode repetir essas palavras? Se tem algo realmente essencial que devemos nos ater, que nos une, que é primário, é o perdão. Em um filme chamado Fenômeno Lázaro, tirando as heresias do mesmo, que são absurdas, eu aconselho vocês a assistirem esse filme, não só ele, como outros, que falam de EQM. Extraímos muitas lições das experiências de quase morte. EQM. Se alguém está no leito de um hospital, em uma UTI, a primeira coisa que devemos pensar é: ele está em paz com todos? Ele procurou a paz com todos? Eu estou em paz com essa pessoa? O perdão é a matéria menos ensinada nas denominações cristãs. Pura obra do maligno. Esconder das pessoas o poder do Evangelho. Quem libera perdão pode ser curado de uma enfermidade. Não é fazendo campanha, lenço, indulgências, amuletos, mas simplesmente o perdonare. O perdão. Pagar a dívida, perdonare. Como a ciência já comprova. As doenças psicossomáticas, que são aquelas somatórias e acúmulos de problemas, medos, frustrações, podem ser curadas não com água, óleo ou campanhas, mas com o evangelho salvífico e transformador do perdão. Quantos religiosos não se falam, não sentam juntos, não se visitam? Nós vemos nas denominações, tio, tia, cunhado, cunhada, primo, prima, mãe, pai, não se falam. Dentro das congregações, entre aspas, dentro das denominações, não se falam. Famílias separadas, destruídas, filhos abandonados, casais divorciados, irmãos brigados, tudo pelo maldito sistema religioso que não ensina o perdão. Adonai quer unicamente amor. Se você não entender nada desse curso, você tem baixa escolaridade, ausência cultural local, familiar, não teve oportunidade na vida de estudar, mas você ama seu irmão, mas você procura viver a paz com todos, sem mágoas, sem divisões. Se a sua religião é Tiago 1,27, você faz melhor que qualquer outro doutor sábio, intelectual, mas que vivem cheios de raízes de amargura. No original significa veneno. E nunca entenderam o que é o evangelho do amor. E vivem por vingança. E vivem pelo ter, pelo ser, pelo poder, pelo ego. O que é essencial então? O que é primário, irmão Aquila? Resposta: é tudo que nos une. É tudo que nos une. Tudo que gera divisão, dicotomização, duas opções, duas vertentes, duas opiniões ou mais, é secundário. O maligno criou o ecumenismo, a nova ordem mundial e o sincretismo. Leia Apocalipse 17:17. Mas o nosso Pai criou a unidade. Por isso eu quero uma, com ênfase no uma igreja, um povo, a profundidade do radical Echad.
Efésios 4 e João 17. Se você procurar saber de um judeu, seja ele messiânico ou não, retendo o que é bom, tirando todo o legalismo que eles ensinam e vivem, mas se você procurar saber o que significa ECHAD, como está aqui, você vai entender o que é realmente unidade. O Pai, o Criador, fez uma boa e perfeita unidade. Satanás criou, por sua vez, uma imitação chamada ecumenismo. Essa unidade, esse clamor para um só pensamento é puro. A palavra unidade está correlacionada à palavra perfeição, nos dois contextos citados acima, Efésios 4 e João 17, que já estudamos. Veja bem, tanto em Efésios 4 como em João 17, aparece a palavra unidade juntamente com a palavra perfeição, dando a entender que aquele cristão, aquele discípulo que chegou no andar do amor, no andar da unidade, ele está chegando na perfeição. Ele está chegando no final da vida cristã, nesse gráfico, nesse cronograma da vida messiânica. Ou seja, começamos no leite, como neófitos, e fomos evoluindo até chegarmos no alimento sólido, até crescermos e amadurecermos e entendermos de fato o que é o amor. Quem vive a unidade chegou no último degrau da experiência cristã, ou messiânica, como alguns gostam, por conta da palavra Christos. Quem gosta de embates, discussões, divisões, ainda é carnal. 1 Coríntios, capítulos 1, 2 e 3, trata exatamente de uma igreja que se reunia em Corinto, mas que era carnal. Um é de Paulo, o outro é de Apolo, o outro é de Pedro, o outro dizia ser de Cristo. Essas divisões mostram que eles não entendiam do amor. Por isso que nessa mesma carta, o apóstolo Paulo vai mostrar para eles o caminho mais excelente. Aí no capítulo 13 ele fala do amor. O que está na Escritura claramente, nitidamente, é essencial. Preste atenção. O que está na Escritura claramente, nitidamente, é essencial. O que não está, ou o que está de forma dúbia, não é essencial. Não seremos julgados pela Constituição Divina, com seus parágrafos, incisos e artigos. Qual é essa Constituição? As Escrituras. Jamais o nosso Pai, que é justo, vai julgar alguém por algo que não estava claro, límpido, transparente nas Escrituras, meus irmãos. Leia Romanos 12, versículo 3, agora. Pode pausar esse vídeo, abre a Escritura e leia. Romanos 12, 3, 1 Coríntios 13, 12. Sabe o que diz lá? Já leu? Já clicou no play? Está me ouvindo? Então agora, o que diz lá? Paulo fala que não devemos querer saber demais. Até o saber, o conhecer, deve ser com temperança, com equilíbrio. E em Coríntios, destaca que agora conhecemos parcialmente. Porque aquela igreja que se reunia em Corinto queria saber tudo. Queria saber todos os mistérios. Queria ter todas as respostas. E aí as pessoas vão para o YouTube, para a internet, achando que a internet tem as respostas. Achando que o Dr. Google, que muito nos é útil, tem as respostas. Fala aí, Google. Fala aí, Bing, Ask. Fala aí, Yahoo, UOL, Terra, G1, R7, sei lá mais qual portal, YouTube. Me revele, me mostre a resposta desse mistério. Aí está lá um cidadão que fez um vídeo, uma matéria, com fonte tendenciosa, com fonte parcial,
com fonte mentirosa. Porque todas as pessoas que postam alguma coisa na internet dificilmente farão isso de forma imparcial, isenta. Tudo nas Escrituras, na vida natural também, e na vida espiritual, há um paralelo. Há um paradoxo, um contraste. Veja, se por um lado não podemos deixar de beber água, por outro, se bebermos um balde de água, podemos morrer. Veja, se a navalha nas mãos do barbeiro é profícua, nas mãos de um homem violento é maligna, é sanguinária. Se a internet trouxe verdades outrora ocultadas pelo sistema religioso, trouxe também divisores, caluniadores. Trouxe oportunistas que nunca foram reconhecidos por uma igreja local. Isto é, um grupo de irmãos que se reúnem em uma região. O cidadão nunca foi reconhecido, o ministério dele nunca foi reconhecido. E ser reconhecido não é porque você foi diácono, presbítero. Eu estou dizendo uma comunidade de irmãos que diz: este irmão ensina, este irmão ora, este irmão sabe ouvir, aconselhar, sabe falar, é instruído, maneja bem a palavra. Não teve oportunidade no sistema e vem para a internet aparecer, ser, ter, poder. Então, se a internet trouxe verdades, como por exemplo agora que vocês estão pela internet, muito provavelmente fazendo esse curso, por outro lado, trouxe essas pessoas. Vejamos assuntos que os protestantes inventaram, ou outras ramificações cristãs, e com isso vieram as divisões humanas. Por quê? Porque se apartaram da simplicidade do Evangelho. Vamos lá? Aqui, predestinação. Veja que eu coloco o paralelo aqui, representado por um versus, X, versus eleição. Uma briga tola até hoje. Enquanto você ficar nisso, não entendeu o que é o Evangelho. Pois perder tempo nesses assuntos é um grande erro. Tem gente que até já se suicidou, pasmem os senhores e as senhoras, achando que não eram predestinados. Veja bem, se até hoje não existe um consenso nesse assunto, usa a cabeça. É porque não foi plenamente revelado nas Escrituras. Claro que a essa altura o calvinista vai dizer: está sim revelado. Eu provo. E essa palavra é um problema. Prove para mim. Eu provo. Eu desafio. Se ela for mal usada, ela é um problema. Ele só se esquece que o arminianista, ou outras vertentes até, também vai dar uma réplica. E vão dizer: a eleição é que está revelada. Eu provo. Agora, aquele discípulo que é maturo, amadurecido, ele vê como o Criador vê. Ele vê lá de cima. Ele vê de cima. Como águia. Com visão espiritual. Com discernimento espiritual. A visão dele não é horizontal. A visão dele não é horizontal. A visão dele é vertical. Lá de cima, o que nós vemos? Círculos religiosos, humanos, emanados, encharcados de vaidade, presunção e outras obras da carne. Alguém vai perguntar: qual afinal então é a opinião do irmão Akel, ou do EC, ou da igreja orgânica, ou daqueles que saíram do sistema sobre predestinação? Se você continua com essa pergunta é porque você ainda não entendeu.
Você vai passar um bom pedaço da tua vida cristã ainda apanhando até entender. Eu não vou falar, não aqui, eu tenho sim um posicionamento, mas que não é 100%. E se alguém nesse assunto diz que tem resposta 100%, é mentiroso. Porque aquilo que é límpido, todos falam iguais. Tem um só pensamento, um só parecer, um só resultado. Se existem várias vertentes, é porque não é límpido. Será difícil entender isso? São assuntos secundários, meus irmãos. O que é essencial? Aquilo que tem substância e consubstância. Está na Escritura clarissimamente para todos verem. Está claro, límpido. Não precisa nem de óculos. Exemplo, amor. O assunto amor tem texto e contexto. A hermenêutica diz que é necessário ter pelo menos 3 repetições de algum assunto para ser doutrina. Ou ser citado de forma imperativa, direta, por alguém de peso. Exemplo, Messias, Paulo, Pedro. Vou dar um exemplo de imperativo. Ficarão de fora os feiticeiros, como já lemos. É imperativo. Não precisa de contexto. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É imperativo. Não precisa de contexto. Ora, o amor está em todas as Escrituras. Não existe uma denominação dizendo que não se deve amar. E que eles tiveram uma revelação ou a real interpretação do que significa amar. Todos sabem. É unânime. É assunto primordial. É essencial. É evangelho. Nisso então nos atemos. Falta pouco tempo para este mundo ser destruído. Não temos mais como ficar criando mais embates. Não temos, que não chegam a lugar nenhum. Eu me lembro que eu tive que passar por embates na minha vida até 5, 6, 7, 8 da manhã. E quando vínhamos para casa era um sentimento horrível. Não produzia nenhum efeito. Vínhamos mal para casa. Discussões sobre trindade, sobre predestinação, só criam guerras. A Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul nunca vai chegar a um consenso, porque é uma briga puramente religiosa. Então, todos sabem, é unânime, é essencial, é evangelho. O que é evangelho? Aquilo que todos dizem, isso tem que fazer. Ajudar os pobres? Isso. Louvar ao Criador? Isso. Orar por nossos irmãos? Isso. Viver a santidade? Isso. Ter caráter? Isso. Então nisso, nos atemos. Nos atemos. É isso que interessa. Foco. Foco. ênfase, alvo. Foco. Alguém pode sim, claro, debater em algum momento. Em algum momento. Pode haver um debate, mas não um embate. Mas faça isso longe dos novos convertidos. E para isso deve haver um ambiente espiritual
que promova a edificação e não êxtase, brigas e divisões. Ou seja, debate não é para qualquer um. É para duas pessoas extremamente amadurecidas e esclarecidas. E isso não é sempre. Se no seu cronograma semanal, segunda você está num debate, na terça você está num embate, na quarta você está num debate, você não entendeu nada do que é Evangelho. É preferível deixar isso de lado, como espinhos de rosa, como espinhas de peixe. Deixe de lado. Fique com a carne do peixe. Ou seja, aquilo que de fato alimenta a alma e nos faz ser melhores. Fique com a fragrância, a essência, a beleza da rosa. O conhecimento de coisas secundárias só nos deixa arrogantes. E antes de eu ler isso daqui, aquilo que de fato alimenta a alma e nos faz ser melhores. Então eu pergunto, o que é essencial? É aquilo que faz eu ser melhor. Eu até coloquei lá nos comentários do portal, quando a pessoa vai comentar alguma postagem, o que você vai comentar, o que você vai falar, é bom para mim? É bom para você? É bom para todos? No livro que eu escrevi há tempos atrás, eu coloquei a ilustração das peneiras. Peneira da bondade, da misericórdia. Passa nas peneiras. É bom. É de misericórdia. É de edificação. O que vamos debater aqui, o que vamos falar, o que vamos abordar na reunião orgânica, na minha casa, na sua casa, na pizzaria, na rua, na praça, no Hangout, no Facebook, em qualquer lugar. Reunidos como igreja, o que vamos abordar edifica a mim, edifica aos irmãos que estão próximos a mim, ao próximo, e edifica a igreja e a todos que leem, os neófitos, os novos convertidos, os indoutos e os descrentes. Paulo deixa claro para ter cuidado com os descrentes. Em Romanos 14 ele tem um cuidado muito grande, dizendo: cuidado, vocês vão escandalizar os pequenos. O conhecimento de coisas secundárias só nos deixa arrogantes. Esse é o grande problema, predestinação. O que isso melhora na minha vida? Enquanto eu discuto sobre predestinação, tem alguém morrendo de fome. Tem alguém precisando de um abraço, de uma oração. Precisando cantar um pouco, tocar um pouco. Precisando se reunir. Precisando desabafar. Precisando de um conselho. Para querermos ser melhor que alguém. O objetivo das coisas secundárias, terciárias, quaternárias é esse. É querer ser melhor que outrem. Em um pensamento inconsciente e infantil, inconsciente muitas vezes e consciente outras vezes, mas na maioria das vezes vamos dizer que é inconsciente. As pessoas não pensam isso propositalmente, as pessoas pensam assim, flashes, lapsos, que vêm aqui e dizem: eu sei, você não sabe. O cidadão vai lá no dicionário, na Wikipédia, na enciclopédia, no vídeo do fulano de tal, no material fulano de tal, e sai levando aquilo como se fosse verdade, só para mostrar para os outros que sabe mais, que tem uma revelação maior, que descobriu algo maior, que fala de um assunto que ninguém fala. Isso tudo é vaidade, isso tudo é secundário. Nós temos que parar com isso. E esse curso foi feito no intuito de melhorar isso. Ou quisera eu que esse curso arranque isso de você, amadureça você. Mas eu sei que as coisas não são assim. Mas é um passo. É um passo para melhor. Se você resolver parar o curso por aqui e deixar de ver nossos materiais, eu parei por aqui. Cheguei até essa aula. O que
o Akel está falando isso da predestinação, ou quem é da eleição vai dizer, está falando isso da eleição, parei por aqui. Então te digo, é sinal que você não está apto, é sinal que você não está pronto, ainda está preso na letra dos homens. Oro sempre e luto com amor para que um dia possam entender e voltar. Um dia. Muita gente vai voltar. Quem sabe em breve vamos nos abraçar e vamos agradecer por isso. Quem sabe em breve nos abraçar e agradecer pela semente do Evangelho ter sido brotada em seu coração. Quer ver um outro tema secundário? Para o sistema religioso isso daqui não é secundário. Trinitários, dualistas, unicistas, monoteístas, unitaristas. Para o sistema religioso, dizer que esse assunto é secundário é no mínimo um escândalo. Quando na verdade esse tema não é 100% cristalino nas Escrituras. Como que eu posso provar isso? Simples. Simples. Se esse assunto, entre outros secundários, fossem claros, como já disse, não existiriam todas essas classes com diferentes compreensões acerca do mesmo assunto. Foi em uma igreja dividida, Paulo, de Apolo, de Cristo, de Pedro, foi nesse contexto que o apóstolo Paulo disse: tenham o mesmo parecer. Como é possível ter um mesmo parecer? Suportando uns aos outros em amor. Como é possível ter o mesmo parecer? Deixando os assuntos secundários de lado e se atendo àquilo que nos une. Particularmente, eu tenho uma posição sobre o assunto. Você deve ter. Mas é minha opinião após longos anos de estudos. E como não é um assunto 100% claro, volto a repetir, a minha opinião é minha opinião. Que já mudou várias vezes, que aperfeiçoa a cada ano. Porque é um assunto revelado parcialmente. 1 Coríntios 13:12. Em parte conhecemos. Eu vou ter que repetir. Em parte conhecemos. Onde é que vocês vão entender isso? Pessoalmente, você, caro aluno, aluna, deve ter uma posição sobre a trindade, unidade, dependendo até da raiz que você veio, da ramificação, se você veio dos trinitários, dualistas, unicistas. Ou quem sabe alguém deve estar dizendo, eu não sei. Não tenho forma convicta sobre esse assunto, prefiro não dar a última palavra. Quem falou isso, falou muito bem. Isso é ser moderado e inteligente. É sinal que você é prudente e já passou por alguns embates desnecessários, né, irmão e irmã? Você chegou nesse ponto de maturidade porque você já passou por muita encrenca, que nada edificaram, e você viu com os próprios olhos que esse assunto é secundário. As pessoas religiosas afirmam insistentemente que temos de ter um credo, um conjunto de normas e dogmas. Não. Nós não sabemos de tudo. 1 Coríntios, cito de novo, 13:12. Em parte, conhecemos. Romanos 12:3. Conhecemos com temperança. Quem quer saber de tudo? Ou saber mais que os outros? Porque geralmente é isso. Saber mais que os outros. É carnal. E não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho foi feito para ser o menor.
para servir os outros, não para ser. Ele foi feito para servir e não para ser visto. Pense comigo o seguinte, em poucos segundos, tic-tac, tic-tac, o nosso Messias poderia, em 3 anos e meio de ministério aproximadamente, ter revelado todas essas coisas. Em 3 anos e meio que ele desenvolveu o seu ministério aproximadamente, ele poderia em apenas 5, 10, 15, 20, 30 segundos dizer: a predestinação é assim, a trindade é assim, a unicidade é assim, assim. Ele poderia em 1 minuto explicar o que é a trindade, como é, de que forma se manifesta e ponto final. Mas não. Quando Filipe indagou: mostra-nos o Pai? Ele respondeu: há tanto tempo estou convosco, e vocês dizem: mostra-nos o Pai? O unicista vai dizer que ele é o próprio Pai, Pai da eternidade. Ele não vai entender que Pai da eternidade é no sentido de aquele que gerou a vida eterna, aquele que trouxe vida eterna para nós, como diz João 3,16. O trinitário ou dualista vai dizer, conforme Hebreus 1, versículos 2 e 3, ele é a representação da pessoa do Pai. Isto é, ele tem procuração total para representar o Pai. Porque o Pai é maior que ele, porque o Pai é Espírito, nunca ninguém viu o Pai, fulgura muita glória do Pai, de forma que para chegarmos até o Pai, temos um mediador. Então nós vemos o Pai através do Messias. Os unitaristas e unicistas vão pegar os trinitários em uma frase errada. É muito comum os trinitários dizerem: ninguém vai ao Pai. Quando na verdade está escrito: ninguém vem. Ó, viu como Jesus é o Pai e Yeshua é o Pai? Mas para quem é mais aprofundado no tema de Elohim, e Rim é um sufixo que significa plural de Elo, Elohim, vai apenas refutar usando Hebreus 1 ou Apocalipse 1:1. Tá curioso? Dá um pause no vídeo e vai ler lá. Enfim, sempre vai dar confusão e nunca se chega a uma definição. São 3 pessoas ou são 3 manifestações? A Bíblia fala claramente de 3. Isso é verdade. Entretanto, são 3 pessoas ou 3 manifestações? O medo sobre a Trindade, inclusive motivo que já afastou muita gente do projeto EC, porque está enraizado, né, naquele radical trinitário, é achar que quando alguém nega a Trindade, imediatamente ali tem cheiro de heresia e de uma seita nascendo. Ali eu quero uma igreja, uma seita, porque o irmão Akel não crê em 3 pessoas. Não. Aqui no Eu Quero Uma Igreja, na igreja orgânica, tem pessoas que acreditam que é 3 pessoas, tem pessoas que acreditam que é 3 manifestações, tem pessoas que acreditam que são 3 que testificam, tem pessoas que acreditam de várias formas. E se respeitamos. Por que se respeitamos? Porque é assunto secundário. Senão daqui a pouco nós vamos ter a igreja orgânica predestinação, a igreja orgânica eleição, a igreja orgânica trinitária, a igreja orgânica unicista. Ou seja, o que adiantou? É igual à reforma protestante. O que adiantou? Dividiu mais do que antes. O que adiantou? Eu não sou leviano. Eu não nasci ontem na vida espiritual. Eu não vou ser um responsável por um trabalho, chegar aqui para vocês e dizer o nosso posicionamento é esse. Seria mais uma denominação. É isso que você quer fazer? Então você sai do Eu Quero Uma Igreja, se é que você entrou, você sai da igreja orgânica, se é que você participa, sai, abre um projeto para você, abre um grupo na tua casa e diz assim: aqui é a igreja orgânica da eleição, da predestinação, da trindade, da unicidade. Sabe o que vai acontecer com você? Vai continuar no mesmo engano. Nem sempre isso é falta de conhecimento, viu? O quê?
o fato das pessoas julgarem. Olha só, já no começo do curso, estudamos sobre a paganização na história e falamos muitas vezes sobre Constantino, lembra? Ele é o pai do dogma da Trindade. Antes de falarmos mais sobre Constantino, note o seguinte. Nós defendemos o Evangelho, assunto primário, primordial, essencial. E como defendemos o Evangelho, nós refutamos heresias. Como? Aqui sim. Não, porque tem que dizer que a Trindade são 3 pessoas. Isso não é bíblico. Isso veio de Constantino. O que realmente é bíblico, que tem substância e consubstância, texto e contexto? 1. O Messias não é filho de Adonai. O Messias foi só um profeta. O Espírito é uma energia ou uma força. Deus é apenas a natureza. O sangue do Messias não perdoa e não purifica pecados. O Messias não veio, ou como dizem os gnósticos, diziam, ele não veio em carne, isto é, em corpo. Esses foram duramente refutados nas epístolas de João. Vide a Bíblia original que já traduzimos nas epístolas de João, lá no Portal EC. Entre outras tantas heresias, essas sim, tremendamente refutáveis, pois temos embasamento de sobra para argumentar e defender nossa fé nesses pontos. Agora, a compreensão plena, note, plena, se são 3 pessoas, ou 3 manifestações, ou 2 pessoas, aí é outro papo. E é segundo os estudos e a fé de cada um. O profeta, entre aspas, põe aspas nisso, Brana, por exemplo, teve uma revelação dizendo que o batismo de Mateus 28:19, com a expressão trinitária Pai, Filho e Espírito Santo, são títulos e não nomes, porque diz batizando no nome e não nos nomes, singular e não plural. Ora, não sei como Brana, que tanto refutava o sistema católico, pode ter tido essa revelação, esse revelamento, em cima de um versículo que é, na verdade, um acréscimo da própria ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Como que o Brana teve uma revelação em cima de Mateus 28:19 na expressão trinitária, se essa expressão foi acrescida pela Igreja Católica? Ele não teve a revelação sobre o acréscimo? O anjo que revelou para ele a pirâmide cortada, a águia e tudo mais na caverna, não revelou para ele o acréscimo de Mateus 28:19? Sobre os acréscimos de Mateus 28:19 e de 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8, você pode conferir na Bíblia original ou nesse documento clicando aqui. Então você vai dar uma pausa aqui nessa videoaula e vai ver esses documentos, ler com atenção, imprimir, quem sabe, para você ver a prova, né? Eu, inclusive, estou para colocar mais materiais nessa pasta que comprovam, porque a própria Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja, assume o acréscimo. Nitidamente, depois do Concílio de Nicéia, onde Constantino criou o dogma da Santíssima Trindade, um só Deus, subexistente em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Jerônimo, na Vulgata Latina, a antiga Septuaginta, mais atrás, e demais traduções e compilações católicas trouxeram os acréscimos de Mateus 28:19 e de 1 João 5, 7 e 8 para endossar, dar substância e consubstância ao dogma da Santíssima Trindade. Mais tarde até, Maria foi acrescida junto à Trindade. Para quem é espiritual, nesse momento, ao saber dessas coisas, pisa no freio, liga a antena de Bereia, a antena de um bereano. Alguém pode dizer, mas a Trindade
mesmo sendo uma palavra católica que não consta nas Escrituras, e mesmo tendo vindo de Constantino, e mesmo tendo esses acréscimos comprovados e assumidos pela própria cúpula católica, está presente nas Escrituras. Veja que o Espírito vê, o Espírito fala, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Veja que em Gênesis o Criador, o Verbo e o Espírito está pairando sobre a face das águas. Também as citações de Isaías, por exemplo, quando diz: quem há de ir por nós? Ou façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou quando no batismo do Salvador, que desce a pomba, o Espírito em forma corpórea de pomba, e o Pai diz: esse é meu Filho amado. Caríssimos, de fato, as Escrituras mostram os três. Isso é essencial. Isso é evangelho. O problema não é os três. O problema é saber que Mateus 28:19 e 1 João 5:7-8 são acréscimos. O problema é saber que esses três estão na Bíblia, mas a questão é, eles são pessoas ou manifestações ou representações? De fato, há uma pessoa. Um deles é pessoa. Mas são uma, duas ou três pessoas. Resultado: cada um estude e tenha sua fé, respeitando o próximo. Vou repetir: respeitando o próximo. Trindade, respeitando o próximo. Como diz em Romanos 14. Logo ali, na eternidade, em breve, saberemos de todas essas coisas. Todas essas coisas. Hoje nós vemos como um espelho embaçado, como uma webcam embaçada. Mas em breve veremos de forma límpida e cristalina. Ninguém vai deixar de ser salvo, meus irmãos. Isso é mentira de Satanás, mentira das denominações das religiões, dos homens que fazem marketing denominacional, que criam credos, normas, doutrinas de homens. Ninguém vai deixar de ser salvo por conta de não ter crido que são três pessoas, duas pessoas, uma pessoa. Ninguém. E ainda depois de toda essa aula, ainda tem gente nessa hora dizendo: mas irmão, como que não são pessoas? Se eles falam, ouvem, e a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, etc. Meu irmão, aconselho você. Sabe o que eu aconselho você? A embater. Mas embater. E debater muito. Para de fazer esse curso. Se você é uma dessas pessoas, para de fazer esse curso. Larga a mão. Esquece o projeto, esquece os vídeos do Akel, esquece tudo isso aqui. Vai lá embater, debater com trinitário, com unicista, com dualista. Vai debater com predestinação, com eleição, com pré-tribulacionista, com pós-tribulacionista. Vai lá debater, senta com eles e fica debatendo. Depois de horas, dias, semanas, e daqui uns meses, anos, depende da pessoa e da intensidade que ela vai debater, se decepcionar, se frustrar, aprender, crescer, amadurecer. Depende. Aí você vai vir, vai me abraçar e vai entender o que estamos ensinando aqui. Aí você pode dar continuidade nesse curso. Aí você pode participar aqui com a gente. Do contrário, você só vai dar problema aqui. Você vai vir aqui e vai ficar lá nos chats criticando. Pré-tribulacionistas versus pós-tribulacionistas. Outro problema. Assunto secundário e quase terciário. Por quê? É tão triste
em todos esses assuntos, sempre vem uma expressão religiosa. Sabe qual? Olha aí. Ai daqueles que não sabem se salvação se perde ou não se perde. Ai daqueles que não sabem da Trindade, poderão ser condenados. Ai daqueles que não sabem a volta do Messias, poderão ficar. Cuidado! É um jogo de Satã. Esse Ek, esse Akel, esses irmãos estão querendo tirar você de princípios bíblicos. E por aí vai. Eles saíram do sistema e continuam com as mesmas ameaças, os mesmos joguinhos, né, para desviar as pessoas do foco do Evangelho. Em breve, nós estaremos nos livrinhos de teologia, já falei isso várias vezes. E escola dominical ou sabática, como uma nova e perigosa seita que surgiu no século XXI. A Igreja Orgânica, o Caminho da Graça, o Eu Quero Uma Igreja, o EQ. Me avisem se souberem disso antes, porque eu quero urgentemente saber. Os assembleianos dizem que a CCB está perdida, e a CCB devolve, etc. E você sabe a cadeia de julgamentos denominacionais como ela é. Ah, tá perdido, tá perdido, tá perdido, tá perdido. Aqui tá certo, ali tá errado. No projeto, bem como na Igreja Orgânica, no modelo orgânico ou qualquer outro modelo que seja simples, que seja do Evangelho e não denominacional, mas denominacional, nós temos pré-tribulacionista, meso-tribulacionista e pós-tribulacionistas. Lá no YouTube nós temos vídeos que já embatemos, debatemos, falamos, conversamos, ensinamentos excelentes sobre isso. Agora, recentemente, o irmão Joanã deu um ensinamento muito bom sobre isso. Está lá no YouTube. Mas não é para esse curso. Está na hora da gente virar a página. Tenham em mente que o que importa é o essencial. O Messias vem. Ele vem. Não importa se é antes, se é no meio, se é depois da grande tribulação, se é uma ou duas vindas, ele virá. Virá para mim, virá para você, se você realmente faz parte da noiva do Cordeiro. Debater sobre isso? Ou o número da marca da besta, que é 666, ou nos originais 616, vida e Bíblia original, é perder tempo. Gente passando fome, gente sofrendo e precisando de uma palavra da parte do soberano, precisando de um conselho, de um abraço, de oração, precisando derramar lágrimas copiosas na presença do Pai, precisando sentir o Pai em seu coração para aliviar as dores da alma. E irmãos meninos na fé discutindo temas polêmicos, tenham santa paciência. A graça do Evangelho nos basta. A suficiência do Evangelho deve ser plena em nossas vidas. Não precisamos ter coceira com fábulas, genealogias ou qualquer outros assuntos polêmicos. Discussões. Não, para mim a graça basta, o Evangelho basta. Para mim a suficiência do Evangelho é plena. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso do Evangelho. Eu só preciso do Evangelho. Eu já passei por tudo isso. Vocês estão aí passando ainda por isso. Eu já passei por isso. Vamos a mais um tema? Os legalistas versus anarquistas e fanáticos versus formalistas ou formais. Meus irmãos, o que mais temos hoje são crentes destemperados. Uns têm só amor e não têm fé. Outros têm só fé e não têm amor. Outros têm só lei e não têm graça. E outros só têm graça e não têm lei. Lei aqui é no sentido de ordem e reverência, e não na lei mosaica. Também, né? Também pode ser da lei mosaica. Porque, como já lemos em Romanos 13, é o amor. O amor. Sobre
essas coisas, olha só. Uns gritam demais. Outros são silenciosos demais. Os pentecostais, por exemplo, não obedecem em 1 Coríntios 14. E, por sua vez, os tradicionais nem entendem 1 Coríntios 14 na prática, pelo menos boa parte deles. Sobre a questão do legalismo, nós já abordamos em aulas anteriores. E, na sequência, teremos uma aula sobre as reuniões orgânicas. E nesta, abordaremos novamente essa questão de costume, doutrina e legalismo. Então fique tranquilo. Aqui nós só estamos mostrando o contraste, para mostrar o que é assunto secundário e o que é assunto primário. A ótica do amor, meus irmãos, da comunhão, a ideia de que vamos partilhar de um mesmo céu, de um só Deus por toda a eternidade, deixa claro que questões como: eu não vou lá porque eu sou isso ou aquilo, só a minha denominação está certa. Ora, a grande maioria se diz certa. Então, caro leitor, caro ouvinte, você deve convir comigo que alguém está certo e alguém está errado. As que dizem que só elas salvam, ou têm a revelação ou a interpretação certa, já erram em julgar as demais, os demais grupos. E erram mais ainda por acharem que denominações são igrejas. Devemos obedecer à palavra de Deus e respeitar nossos irmãos, nossas diferenças, porque só tem um justo juiz, certo? Meus irmãos, quantas vezes eu presenciei gente brigando por causa de coisas esdrúxulas, pífias, ínfimas. Como? Um dizia que o cumprimento tem que ser a paz do Senhor, e outro contrariando, dizendo que tem que ser paz e graça, boa noite. Outros dois debatendo por causa de corte de cabelo e tantas mais discrepâncias que não convém perder tempo de citar, pois não edificam. O embate é terrível. Vou repetir, já falei agora há pouco sobre isso. O embate é terrível. Deixa mágoas, a raiz de amargura, deixa rancor. É um veneno entre os irmãos, capaz de impedir a salvação para aqueles que são da fé de que salvação se perde. Quando, na verdade, para mim, esse assunto soteriológico é tão simples. Espera um pouquinho aí, já vou abordar de novo esse assunto. Antes, a ponte. Olha só essa ilustração. Existe sim a dicotomização de ideias. Dois lados, duas formas de pensar sobre o mesmo contexto, duas interpretações, duas vertentes. Mas, em negrito, vamos lutar pela convergência. Ou seja, se você está de um lado da ponte e eu do outro lado da ponte, venha até a metade, ou eu vou até a metade e você vem até a metade. Ceda 50% e eu vou ceder 50%. E em negrito, abraçamo-nos no meio da ponte, como diz uma bela ilustração figurativa. Aí eu coloquei aqui essa imagem. Olha o que diz a imagem. No que é essencial nos atemos. No que é secundário não embatemos. Apenas podemos debater no sentido de que a divergência torne-se em convergência. Exemplos. O que é primazia para o Evangelho? Amor, caráter. Lembra de Tiago 1,27? Amor, caráter. O que é secundário e terciário? Se o Messias é Jesus, Yeshua, Yahushua, a outra briga dos nomes. O que é preempção para o Evangelho? Ele é da graça, e ele é de graça. Não é da lei e não é comércio. O que é secundário? Jesus vem antes, no meio ou no final da grande tribulação. Se você está de um lado da ponte, ceda como uma boa ovelhinha e venha 50% até o meio da ponte. A outra parte também deve convergir, e assim se abraçando no meio da ponte. E haverá unidade, Efésios 4. Esse é o real sentido de eu quero uma igreja.
Uma certa vez, o pai me deu essa frase aqui, ó. Chega de olho por olho e dente por dente, senão você vai acabar cego e banguela. É o que fazem as pessoas que entram em assuntos secundários, estão cegas e banguelas. Yeshua, Yeshua, Jesus, Deus, Yahushua, Yahushua, outras vertentes. E aí aqui tem muitas ramificações, aqui não é só paralelo não. A Bíblia original, disponível em nosso portal, traz com cuidado a questão dos nomes, atributos, características e adjetivos do Pai e do Filho. De forma equilibrada, não tendemos nem para manter os nomes originais, que não são didáticos, por exemplo, o tetragrama, e esclarecedores como o Evangelho deve ser. Mas também não usamos os nomes latinizados e outros descaradamente paganizados, como vamos explicar em breve. E já temos vídeos bons sobre isso, textos bons lá no portal. Olha só, essa questão dos nomes é a moda do momento agora, é efêmero, daqui a pouco passa. Mas as pessoas estão perdendo tempo em debates vãos. Gente morrendo de fome, e o cidadão sai do sistema para ficar brigando sobre um nome que a pronúncia se perdeu. E se perdeu não é culpa minha nem tua. Se alguém faz questão de ver os nomes, então pega a Bíblia original que estamos fazendo e pega a Bíblia que tem os nomes. Se você não faz questão, se você acha que Jesus, Deus está bom, você não quer nem saber desse assunto, então você pega a Bíblia original e pega a Bíblia sua. E se você não quer a Bíblia original porque você acha que a sua já é suficiente, então tá bom. É bem verdade que o dicionário católico, vamos falar sobre isso, mais antigo, assume o crime. Jesus é um nome que está bem aquém do nome do Messias. Tem um dicionário católico dos mais antigos que diz lá: Jesus é um nome que está bem aquém do nome do Messias. A edição Loyola e Bíblia Protestante Plenitude também assumem que o termo Cristo nada tem a ver com ungido ou Messias, que seriam formas melhores de serem usadas. Hoje, temos uma tradução, por exemplo, da King James, também a Bíblia Judaica Completa, entre outras, que trazem os nomes originais, justamente pela internet que está trazendo à tona esse debate. Sabemos também de Jerônimo, o responsável por trazer o J às Escrituras, em 1515 aproximadamente. E a partir desse momento, o nome do filho não conteve mais o nome do pai, bem como os judeus deixaram de ser Yahudim, Yahu ou Yahu, com ditongo ou sem ditongo, são duas vertentes que debatem sobre isso, e aqui não é nosso foco, porque nós saímos dos círculos religiosos para o amor, para o essencial, como estamos falando. O que preocupa é a perda do significado. Por exemplo, a cidade de Jerusalém deveria se chamar Yahushalaim, mas nós somos brasileiros que falamos português, então teria que ser um nome em português, transliterado, que pudesse conter um significado real da palavra Yahushalaim. Porque Yahu, o Criador, Shalaim, casa, então casa do Criador, como está no Salmo 122. Então a casa do Pai, a casa do Criador, a casa do Altíssimo, teria que estar como significado de Jerusalém, com J. A preocupação nossa é essa. Judeus, com J, Jerusalém, Jeová, Jesus, e entre outros nomes. Por exemplo, o nome dos profetas que deveriam conter o nome do Pai. Exemplo, Elias não contém o nome do Pai. Agora, Eliahu contém. É essa preocupação da perda do significado que é importante saber. Para quem se interessa por esse assunto, que é secundário. É secundário. Ou por acaso alguém está num leito de hospital e você vai lá e diz assim para a pessoa: você tem que crer no nome original. Repita comigo: Yahushua. Não. Os profetas deixaram de ter os nomes originais que continham o nome do Pai. Já abordamos, por exemplo, no programa O Evangelho com o irmão Aquil, a questão do J e do tio.
acrescidos nas traduções católicas, quando o Messias disse: não passará nenhum J, nenhum tio. Como é que ele poderia dizer isso se a letra J nem existe no hebraico? E em outros idiomas também. Não existe. Não existe. E há tempos atrás, 500 anos, não existia. Então, essas letras que vieram para substituir o I, por exemplo, né, o tio ali, no original, significa um acento, um traço. Então, o que o Messias estava dizendo, como já fizemos um vídeo e também uma postagem sobre isso, é só você procurar lá, que o Messias estava dizendo: não passará nenhum iod, que é a menor letra do alfabeto hebraico, e nenhum traço. Aí vieram os católicos e os protestantes copiaram, trazendo a tradução: não passará nenhum J e nenhum tio. São essas pequenas coisas que parecem não ser tão graves, mas que mostram a possibilidade daquilo que está escrito no Apocalipse. Vão acrescer, vão retirar palavras. São essas pequenas coisas, então, que provam que houve sim adulterações. Entretanto, até aqui estávamos falando, teve gente que já estava preocupado comigo, né? Calma aí, vamos para o outro lado da história. Entretanto, não somos levianos nem crianças. Os judeus messiânicos e os rubenitas brigam entre si, entre outras linhas. Todos dizem ter saído do sistema, mas criaram outro sistema pior do que o primeiro, meus irmãos. A vaidade deles é de dizer que sabem mais que os outros, quando na verdade qualquer professor de línguas originais ou semíticas, bem como principalmente os eruditos, que ninguém sabe, eles sabem disso, que ninguém sabe o verdadeiro nome do Criador e o verdadeiro nome do Salvador. Vou repetir. Quando, na verdade, qualquer professor de línguas originais semíticas, bem como os eruditos, que ninguém sabe, né? Então vou colocar aqui o texto correto. Quando, na verdade, qualquer professor de línguas originais ou semíticas, bem como os eruditos, sabem, vou colocar assim, sabem que o verdadeiro nome do Criador e o verdadeiro nome do Salvador foram ocultados. Tá? Existe sim o tetragrama? Existe, mas a pronúncia do tetragrama se perdeu. É El, é Yahu, Yaohu, e existem outras vertentes. Certo? Então, vem um e diz: o nome é Yeshua. Vem outro e diz: o nome é Yahushua. Vem outro e diz: está faltando o ditongo, o nome é Yaohushua. E por aí vai. É outra questão secundária, nada essencial para a salvação. É salvação? Aí vão usar textos isolados. Não, jamais o Pai vai julgar alguém nas trevas, jogar, melhor dizendo, alguém nas trevas exteriores, dizendo: vai, amarra de pés e mãos e joga, porque você não sabia o meu nome verdadeiro, ficou falando um nome pagão e por isso vai para o lago de fogo. Balela pura, pataquada. Claro que para isso eles utilizam textos isolados. Que vergonha! Saíram do sistema e continuam enganando pessoas com textos isolados. Isso é de uma vergonha gigantesca. Textos como: Senhor, Senhor, em teu nome, lembra? Aí sabe o que eles dizem? Que Senhor equivale a 666 e a Baal. Minha gente, na época, Baal era um termo original, e ainda é, que significa Senhor. Mas naquela época não tinha a conotação de hoje. Era utilizado para qualquer divindade ou pessoa de respeito. Então o filho olhava para o pai e dizia: Baal. Alguém mais velho. Não tinha a conotação de demônio como hoje. Quando alguém clama Senhor, está falando isso com respeito. Como é que chamamos os nossos pais? Apesar que hoje muitos filhos não chamam os pais de Senhor, Senhora. Mas como nos dirigimos a uma pessoa de respeito?
Há uma autoridade. Afinal, somos filhos, e os filhos costumam chamar seus pais de Senhor e Senhora. Abba, Pai, fomos adotados, filhos. Ninguém fala isso invocando o diabo. Ou pelo menos, nós não falamos. Ninguém vai dizer Senhor pensando no maligno. No contexto de Senhor, Senhor, em teu nome curamos, profetizamos, está falando desses carismáticos de hoje, espíritas e pentecostais, neopentecostais, que falam em línguas, curam pessoas, mas não se converteram ao evangelho do amor ao próximo. O que está dizendo ali é o seguinte: eles só se preocupam em vaidade, em exposição, em aparecer em reuniões. Senhor, 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 cura, libertação, expulsa demônios, língua estranha, aparecer, ser visto pelos homens. É aquilo que o Messias refutou tanto em Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, Mateus 23, que já falamos aqui. O que o Messias está dizendo é que as pessoas queriam ser melhor que as outras. Não tem nada a ver com o termo S-E-N-H-O-R. Não tem a ver com o termo e sua pronúncia e sua verbalização. Tem a ver com aqueles que diziam Senhor, Senhor, mas só de lábios, o coração estava longe, porque diziam amar ao Criador, mas não amavam o próximo, mas não amavam as pessoas. Aí o Criador, em outras palavras, em outra passagem vai dizer: estive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste beber, estive preso e não me visitastes. É nesse sentido. E não no sentido que eles sorrateiramente, malignamente, estão enganando as pessoas, saíram do sistema e levando as pessoas para um círculo religioso, com o nome de que não é religioso, mas é, porque tem uma religiosidade cibernética, youtubiana. Estão ali na internet presos, só falam nisso. A cada 10 palavras, 8 é sobre o nome. A cada 10 palavras, 5 é sobre predestinação. A cada 10 palavras, 8 é sobre trindade. Só se fala nisso. Se a tua linguagem só fala em alguma coisa, é sinal que você não evoluiu. Eu te pergunto, quantos anos você vai ficar preso nessa imaturidade? Vai passar 10, 15, 20 anos, daqui a pouco eu vou estar velhinho olhando para vocês e vocês vão estar aí ainda discutindo essas coisas? Outro texto descontextualizado é o de Isaías. Eles usam aquela passagem que diz: eles blasfemam o meu nome incessantemente, todo dia. O profeta está falando no contexto daqueles que eram religiosos, como está lá em Isaías 58 e outras passagens, e não faziam o principal, que é o amor, a justiça e a misericórdia. O que está falando o profeta Isaías é exatamente o que o Messias disse. Exatamente o que o Messias disse. Eles vão dizer: Senhor, Senhor, Jesus, Deus, mas não amam o próximo. O problema não está na pronúncia, o problema não está na verbalização, mas o problema está no amor, na ausência do amor. Então, nada tem a ver com a pronúncia. Isso é ridículo. São milhares de adjetivos e atributos ao nosso Pai. Use-os. Fizemos assim na tradução da Bíblia original, visando o meio termo, o equilíbrio. Já no Velho Testamento nós vamos usar um atributo ou o tetragrama e entre parênteses as várias pronúncias, porque esse é um assunto secundário. Não podemos negar que houveram acréscimos e modificações. Assim como desenharam a imagem de um Jesus Askenaz. Askenaz é o bisneto de Noé, que deu origem aos germânicos, né? Com cabelos lisos, aquele Jesus com olhos azuis, verdes, seja lá qual for, bem diferente do judeu sefardim, que é com pele escura, cabelos crespos e olhos nada recessivos, isto é, nem azul nem verde. Para saber mais sobre isso, dá um pause na videoaula aqui, clica ali, leia esse material ou lê depois da aula, para você ter uma ideia sobre o judeu Askenaz, sefardim, edomita. Se eles pintaram a imagem de um Jesus, para vender o cristianismo, por que não fariam isso com o seu nome? De fato fizeram.
Se alguém não entendeu sobre isso, até pelo fato de optarmos não nos aprofundarmos nesse tema aqui, a diferença entre eu que escrevo e faço essa videoaula com carinho a vocês é simplesmente porque vocês não estudaram esse assunto. Com todo respeito. Quem estudou a fundo está concordando comigo agora. Que o que separa a gente, o abismo, né, é que de repente eu estou vendo coisas porque já passei e você não está vendo. É como se fosse um pai que diz para o filho: filho, não case com essa moça. Ou moça, não case com esse rapaz. É um conselho. E aí o filho e a filha, mesmo assim, querem casar. Aí casam e sofrem. É porque alguém já passou por aquilo. Então eu estou falando para vocês que o principal é o amor, é o Evangelho. Se vocês não entendem, talvez vocês tenham que passar pela dor para depois me abraçar. O profeta Isaías disse que ele era experimentado no trabalho. Nosso Messias tomava sol. Não tinha parecer e nem formosura. Nenhuma beleza se via nele. Nada que pudesse fazer os homens desejá-lo. Então, é claro que esse Jesus europeu, Askenaz, não é o Messias que esteve aqui há 2000 anos. Aproveitando o tema, sabem por que até aqui usei apóstrofe, né, esse pequeno tracinho aqui, acento, em Deus e em Jesus? Deus com tracinho, olha só, ou com apóstrofe, tá vendo? É uma das formas mais utilizadas pelos judeus que falam a língua portuguesa para se referirem ao Criador. Tá? Deixa eu ver aqui. É uma das formas utilizadas pelos judeus que falam português para se referirem ao Criador, sem citar, está faltando sem aqui, sem citar seu nome completo, em respeito ao terceiro mandamento recebido por Moisés, pelo qual Deus teria ordenado que seu nome não fosse falado em vão. Aí alguém vai dizer: mas irmão, então você está na letra, está imitando os judeus? Não. Romanos 13 diz que quem ama, cumpriu a lei. Mas esse amor inclui primeiramente amar ao Criador sobre todas as coisas. E amá-lo é respeitá-lo. Amar é reverenciar, é ter temor. Né? Segundo a Wikipédia, o judaísmo então cumpriu o mandamento não escrevendo o nome de Deus em nada que se consuma. Exemplificando, escrever o nome de Deus em um papel, o fogo pode consumir. Como o fogo pode queimar um papel, então eles optam por colocar essa apóstrofe no nome de Deus. Os judeus, no Velho Testamento, temiam pronunciar o tetragrama YHWH, que se refere a Adonai. E a forma utilizada pelos judeus para o mesmo fim é Hashem, que significa o nome. Então Hashem significa o nome. Eles preferiam, toda vez que iam citá-lo, preferiam dizer Hashem, ou seja, não pronunciar o tetragrama. Entendo eu que talvez Adonai tenha ocultado o seu nome, ou seja, a pronúncia correta. Né? Ninguém sabe se é Yahvé, Yahu, Yaohu, bem como do Messias, para que nós não pecássemos tanto com os nomes sagrados. Quem sabe? Quem sabe? Depois de estudar muito sobre isso, a gente começa a pensar nesse sentido. Existe uma regra básica da linguagem que rege: podemos falar errado, mas não escrever errado. Os professores de português e de outros idiomas, pessoas formadas em letras, sabem o que eu estou falando. A linguagem falada pode ser coloquial e popular, para que seja inteligível, como disse Paulo em 1 Coríntios 12. Por essa razão, eu, Akel, ainda uso os termos Deus e Jesus nos Hangouts e em alguns outros lugares para melhor entendimento daqueles que nada sabem sobre esse assunto e até fazem bem não saber sobre esse assunto, pois, como já falamos, é secundário.
Veja bem, essa questão, eu digo Deus, Jesus, Cristo, muitas vezes quando estou falando ao povo, porque como acabei de dizer, é permitido isso na linguagem, para que o povo entenda, porque o que realmente importa é o povo entender. Não adianta eu vir ao vivo e começar Yahushua, até porque, como já dissemos, não sabemos a pronúncia corretíssima. E mesmo que eu falasse só os adjetivos, características, Adonai, por exemplo, Criador, Altíssimo, Soberano, mesmo que eu fizesse isso, as pessoas iam achar estranho. Não ia soar bem no entendimento delas, visto que a maciça população conhece o Criador como Deus, como Jesus. Então, por essa razão, nós usamos esses termos, certo? Quando estamos falando, agora quando estamos estudando, quando estamos ensinando, quando estamos falando a pessoas já amadurecidas nesse assunto, já evoluídas nessa temática, então nós podemos abordar de outra forma. Agora, os dois assuntos abaixo também dividem carnalmente muitas pessoas religiosas. Abordaremos de forma simples e clara sobre esses assuntos em uma aula posterior. 1. Batismo em águas correntes, por imersão ou por aspersão, ou aqueles figuralogistas. Quem são os figuralogistas? Aqueles que acham que o fato do batismo ser espiritual no Novo Testamento inviabiliza o ato batismal físico, versus outras vertentes. Então eles acham que o batismo é espiritual na sua morte e usam lá um texto isolado e equivocado no seu contexto de Romanos. Ceia, consubstanciação versus transubstanciação versus figuralogistas. Aqueles que acham que o fato da ceia ser espiritual no Novo Testamento também inviabiliza o ato da ceia física. Então partir o pão é espiritualmente, é falar da palavra, é falar das Escrituras, é falar do Messias, e não cear de fato com pão físico. E outras vertentes. Enfim, outras milhares de divisões criadas por homens. Uns por maldade e puro marketing denominacional. Isto é, para ter um diferencial, como faz o Davi Miranda, só aqui batiza em águas correntes. É um diferencial, é uma jogada de marketing em sua denominação e assim atrair adeptos e simpatizantes da mesma ideia. Outros, por ignorância e falta de conhecimento. Pessoas boas, mas alienadas. Lá em Atos tem um versículo que diz assim, que as mulheres religiosas faziam parte do sistema religioso e honestas, que foram manipuladas pelos líderes religiosos da época, das sinagogas, a expulsar Paulo da cidade. Não só Paulo, como quem estava com ele. São honestas, pessoas honestas. Mas qual é o problema? É a honestidade? Obviamente não. É a religião. Se elas fossem só honestas, mas elas são religiosas. E você já sabe até aqui, depois de tantas aulas, o que isso significa. Bom, nós poderíamos abordar tantos outros temas que fazem paralelos, de vertentes. Conclusão dos assuntos essenciais e secundários. Depois de muitos anos de estudo e debates com várias vertentes e ramificações religiosas e religiosas fora de religiões, cheguei a uma conclusão que vou expressar em desenho abaixo. Vocês estão vendo uma flechinha preta para baixo, uma flechinha branca para cima? Poderia ser qualquer outra cor. Eu coloquei uma bolinha vermelha aqui, uma bolinha preta aqui e duas bolinhas aqui. Parece um relógio, E é mais ou menos essa a ideia. O círculo grande representa o ciclo da vida espiritual. Então, aqui está o ciclo da vida espiritual. A primeira bolinha vermelha, essa aqui, ou mais clara essa, no topo do círculo grande, representa o nascimento da vida espiritual. Ou o início de estudos de algum tema da vida espiritual. Vamos chamá-los de ponto de partida. Então o cidadão está aqui, na predestinação, eleição,
ou ele está aqui começando a estudar sobre a Trindade, ou sobre os nomes sagrados, ou qualquer outro assunto secundário, ou até mesmo primário. Está aqui, certo? A segunda bolinha preta aqui, na parte inferior do círculo, representa 180 graus, um verdadeiro convertere, né? Uma conversão daqui até aqui, ó, de uma pessoa que já caminhou metade da experiência. As duas bolinhas laterais estão em 25% aqui e 75% aqui, respectivamente, dos avanços em estudos e experiências espirituais. Afinal, o que esse desenho representa? Note que a bolinha vermelha vai percorrer um caminho distante, né? Parece até sábio, religioso, parece até importante, parece até que está sabendo mais do que as outras. Vai achar em algum momento que ela está na frente das outras bolinhas. Ah, eu estou na frente. Quando, na verdade, em pouco tempo ela chegará no mesmo lugar que partiu, no ponto de partida. Então ela fez tudo isso daqui, 180, 360, chegou no mesmo lugar. Ela completou um ciclo. Ela terminou, concluiu, concretizou um ciclo. Sabe o que isso significa? Isso aqui, ó. Tudo é nada. Tudo é vaidade. Eu sei que nada sei. Tudo é passageiro. É isso que essa bolinha representa. Exemplo. O cidadão era calvinista e pós-tribulacionista e só falava Jesus. Batizava por aspersão e era formal. Depois de muito tempo, ele estudou muito, mas muito, e achou que cresceu. Eu cresci. Agora ele afirma para todos que é arminianista, pré-tribulacionista, só fala em Yeshua, batiza por imersão e deixou o formalismo. Também pode ser vice-versa. O fato é que nós não entendemos a soberania de Adonai. Nossa mente, nosso vocabulário, nossa linguagem, nossa capacidade intelectual com memória e imaginação, com emoção e razão, não consegue compreender a onipotência, onipresença, onisciência do Criador. Sabe por quê? Para Ele, o Todo-Poderoso, eleição e predestinação é a mesma coisa. Como é que pode eleição e predestinação ser a mesma coisa? Porque Ele vê lá de cima, verticalmente, tudo isso. E Ele deve se lamentar muito quando vocês ficam debatendo esses assuntos pobres, medíocres, secundários, que dão briga, divisão, amargura, separação. Pela falta de entendimento do Evangelho, Ele deve pensar: por que é que eu morri na cruz por esse povo? É claro que Ele sabe o porquê que Ele morreu, mas Ele deve se sentir muito triste. Eleição diz respeito à nossa compreensão. Eu, Akel, cheguei a uma conclusão. Eleição diz respeito à nossa compreensão. E predestinação diz respeito à compreensão do Criador. Porque Ele é onisciente. Repito, predestinação diz respeito à compreensão do Criador porque Ele é onisciente. É por isso que dá essa briguinha. Quando chegarmos lá do outro lado, vocês vão passar vergonha. Vocês vão se surpreender. Mas a criatura é vaidosa e teimosa e quer brincar de ser Deus, querendo entender mistérios, pormenores, que aqui nessa vida terráquea e nesse corpo de carne nunca entenderá. Aqui nesse curso, por exemplo, não falaremos de escatologia, doutrina do fim, não dessa vez. Que constantemente as pessoas usam o medo religioso. É uma doutrina muito importante. Precisamos saber tudo sobre o fim. Sobre Daniel e sobre o Apocalipse. Quer dizer, aquele conhecimento em parte não existe mais. Nós temos que conhecer plenamente. E é por isso que eles estão envolvidos em confusão, ódio, divisão e outras obras da carne. Ler, estudar, examinar o Apocalipse é puro, é bom, mas não é assunto essencial.
Se o Pai quisesse, ele não teria usado tantas alegorias, metáforas, simbologias, que são de múltiplas interpretações, que precisam se recorrer a Daniel, que precisa fazer um paralelo entre o que o Messias falou, Isaías falou, Ezequiel falou, Oséias falou, Daniel falou, e Apocalipse. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Quem sabe o que são os gafanhotos do Apocalipse? Me responda. São gafanhotos mesmo? Ou são outros tipos de insetos? Ou são helicópteros? Ou são demônios? Ou são homens? Ah? Olha quantas vertentes surgem em uma pequena citação do Apocalipse. Percebeu como não há uma palavra final? Vou repetir. Percebeu como não tem uma palavra final? Se você diz, eu tenho a última palavra, então você não entendeu nada. Você vai ter que sofrer muito, embater muito para chegar aqui. Com todo respeito. Amor. Isso foi de propósito. O Apocalipse não é mistério, pois a sua palavra radical significa o quê? Revelations, revelações. Entretanto, muitos cristãos crentes esquecem-se que as revelações são para cada tempo. Então, em matéria de escatologia, esse curso de Sistematizando, a única coisa que eu posso dizer a vocês é: se atenham nos assuntos primários, secundários, terciários, quaternários, de lado. Não se esqueça. Apocalipse, escatologia, Mateus 24, Lucas 21, Daniel. As revelações são para cada tempo definido por Adonai. Lembra que o Messias disse em Atos capítulo 1, antes dele ser assunto aos céus: não é para vocês o conhecimento das estações, dos tempos, das fases, das etapas, dos períodos que o Pai estabeleceu. Não queiram saber os tempos. Pedro disse, um dia como 1000 anos como um dia. Não queiram saber os tempos. Não queiram saber os tempos. Quem é você? Quem sou eu? São para cada tempo definido por Adonai, isto é, olha que lindo, olha que lindo, no tempo certo, cada profecia se cumprirá e entenderemos o que queria dizer cada capítulo escatológico do Apocalipse, de Daniel ou qualquer outro livro das Escrituras que contenha presságios. Se atenha, meu irmão. Se atenha nos assuntos principais e essenciais e deixe os secundários de lado. Eu imploro, eu suplico, eu rogo. É meu desejo de toda a minha alma, de todo o meu coração, de toda a minha mente. É minha oração por vocês agora. Deixem os assuntos secundários de lado. E não digam, que ninguém saia por aí dizendo que eu não avisei. Se alguém do Eu Quero Uma Igreja, se algum ensinador, se algum irmão responsável por Hangout, por Facebook, pelo portal, na rua, na praça, nas casas, em qualquer lugar, se alguém disser, se alguém debater, se alguém brigar em assunto secundário, diga para essa pessoa, o A que o avisou. Você não fez o curso? Você não viu os vídeos que ele fala? O A que eu pediu, o A que eu ensinou. Que ninguém diga que eu não fiz a minha parte. Que ninguém fale por aí que eu não fiz a minha parte. Porque a minha parte eu fiz. E eu termino dizendo, se atenha nos assuntos principais e essenciais e deixe os secundários de lado, para a glória de nosso Criador e de nosso Salvador.
Espero vocês na aula e módulo de número 13. Já que falamos tanto em assunto essencial, vamos para o assunto excelente, o assunto principal, o amor. Aguardo vocês na próxima aula.